Fala, galera, ó, pizza de Blase, a melhor pizza do Rio de Janeiro, hein? Vai aqui no link na descrição e peça a sua. Tem muito o conteúdo viral, né? E às vezes algumas pessoas até preferem se tornarem virais ali do que, de fato, ser racional e fazer uma análise precisa, porque às vezes a análise precisa vai dar não sei quantos views ali e você ser viral vai dar, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Cara, assim, quem trabalha com futebol na internet hoje, e vocês trabalham também, acho que vocês vão entender o que eu tô falando, sabe qual que é o macete pra viralizar. Sim. A gente sabe qual que é o macete pra viralizar. Eu me proponho a não fazer isso. Eu também. A analisar o jogo da maneira que eu tô vendo. Cara, se vai dar muito view, se vai dar menos, se vai bombar mais, se vai bombar menos, faz parte do processo. Mas eu me proponho a tentar analisar o jogo de uma forma diferente. Tentando sempre ser didático, mas sem gritaria, sem precisar denegrir ninguém, sem precisar diminuir ninguém. Fazendo análise do jogo. Criticando quando tem que criticar, o Eric errou. Cara, na Flá TV eu falo às vezes, não sei quem cometeu uma falha naquele lance, parará. Agora, não preciso ficar xingando o cara, ficar massacrando o cara de forma desnecessária. Do Flamengo, que é uma peça importante. Exatamente. Né? A galera confunde. Eu tava conversando com o Pet ontem, lá no Maracanã, né, comentando a minha live de pré-jogo ontem. O fato do Palestino, falando do jogo de ontem, tem muita coisa pra contar, mas vai emendando. Né? O Palestino é um time mais fraco? Sim, não se discute isso. Comparando-se com o Flamengo. Mas é um time que, se tu pegar lá no Campeonato Chileno, só tomou 2 gols. Não é um time que toma tantos gols assim. Mas o Bolívar... Só que a galera não consegue entender que é um jogo atípico. É todo jogo. Os caras vão tomando 4 todo jogo. Não, tomou. Como é que foi o jogo contra o Bolívar? O cara tomou 2 gols de cabeça, 2-0, tem um jogador expulso no primeiro tempo. Matou o jogo. Aliás, teve umas 4 oportunidades do Flamengo fazer gol de cabeça ontem também. Você faz 2 desse aí, seria em off, né? É uma parte frágil do time do Palestino. Né? Aí no segundo tempo, eu vi o segundo tempo, não sei se tu assistiu esse jogo, Palestino. Eu vi aí 3. O Palestino foi querer sair pro jogo com 1 a menos, jogando em casa, tomou mais 2. E poderia ter tomado mais. Então, aí quando a gente vai avaliar, eu falo assim, cara, o Flamengo é muito melhor, o Flamengo vai passar, né, por cima do Palestino. Mas quando a gente faz uma avaliação, assim, quais são os perigos que o Palestino pode colocar ao Flamengo ali, que o Flamengo tem que ter cuidado. A galera acha que a gente não pode falar isso não, porque o Palestino é muito fraco. É porque ele é fraco que ele não tem nenhuma valência, que ele não tem um jogador perigoso, alguma situação. E a galera ontem não tava, porque eu e o Rafael, lá do Falando de Tática, lá mandar um abraço pro Rafael, a gente comentando normal, num pré-jogo, que você faz muito isso na Flá TV, não podia, o Palestino é muito fraco, não tem coisa... Mas aí vai muito também da forma com que o cara que tá consumindo futebol, ele... Qual que é o nível de profundidade que ele vê futebol? Ele vê futebol de forma simples, só pra curtir? Aí beleza, você falar o Palestino é fraco. É uma análise do time, muito rasa, sim, mas não é inverídica. Absurdo, né? Não é nenhum absurdo. Agora, qual o nível de profundidade que você quer falar sobre o futebol? Dá pra você falar sobre o time palestino falando que é um time frágil, mas trazendo várias informações táticas. Olha, ele é frágil, mas nesse aspecto aqui do jogo, ele vai bem. Isso aqui, esse jogador tal aqui, o 9, por exemplo, lá deles, que eu não me lembro o nome. Sousa. E, cara, o Sousa, ele fez algumas paredes nos chutões lá do goleiro, no tiro de meta, que deu certo trabalho pro Flamengo, principalmente os primeiros 10 minutos ali. Teve umas 3 ou 4 bolas quebradas que ele domina, bota no chão e o Palestino consegue chegar no campo de ataque. Aí depois ele fica muito isolado, né? E depois o Flamengo consegue controlar melhor também. O Eric começa a encostar mais nele, começa a ganhar essas disputas dele, ele não tem mais essa liberdade. Mas foram 10 minutos ali em que ele conseguiu se sobressair. Ele virou o Suárez depois? Não. Mas teve os seus méritos ali. Então, ele é fraco, beleza. Mas ele é fraco por causa disso, as características essa. Depende muito do nível de profundidade do cara que tá te assistindo, do cara que consome futebol. Qual o nível de profundidade que ele quer entender e que ele quer ver as coisas. E ontem, né, falando do jogo, o Pet não comentou, né, ontem, a gente vê 2 tempos muito distintos, né? Sim. O primeiro tempo, um atropelo, um amasso, a intensidade, volume, né, que o Flamengo coloca, chances criadas, chances perdidas, porque se tu vai pro segundo tempo ontem com 2-0, pelo menos, poderia ter sido mais, 3-0, ótimo. Tu vai com 2-0, tu vai mais tranquilo. Tu pode administrar mais o segundo tempo. Agora tu vai com 1-0. Então tu tá flertando o tempo todo com perigo. E aí os caras não tiveram 2 bolas de cabeça ali, poderiam ter, né, empatado o jogo, né, alguma situação. Sim. E aí
Pra mim, na minha avaliação, ter a Sup, pode dar opinião também, a galera do chat. Pra mim, o time cansou ontem no segundo tempo. Perdeu as rédeas do jogo. Né? O time do Palestino saiu mais pro jogo, botou mais um jogador, né, pra frente e criou problemas pro Flamengo. Agora, pra mim, ficou nítido isso, que ontem o time caiu fisicamente. Eu acho que esse foi um dos motivos pela queda do Flamengo, mas pra mim tem um que é mais primordial, foi a perda de volume ofensivo. Se você pegar a quantidade de chances que o Flamengo criou no primeiro tempo e comparar com o do segundo, caiu drasticamente. Absurdo. E tem, assim, eu até revi o jogo quando eu cheguei em casa, eu gosto sempre de pegar pra ver, tirando a questão emocional, já sabendo o resultado do jogo, que você consegue ver coisa ali que no ao vivo você não conseguiu ver. E teve um ajuste que o técnico do Palestino fez no intervalo que prejudicou um pouco o Flamengo. Se a gente pegar pra ver as chances que o Flamengo criou no primeiro tempo, quase todas foram pelo lado esquerdo. Cebolinha, Ayrton Lucas, o Arrascaeta chegando por ali, aproveitando muito a janela entre o lateral direito e o zagueiro. Atacando aquele espaço, recebendo nas costas e conseguindo desenvolver as jogadas a partir dali. O gol sai dali, inclusive. É uma bola que o Cebolinha entra ali, naquela zona, recebe, o ponta acaba indo dobrar junto com o lateral em cima dele, o Ayrton Lucas fica livre, ele dá o tapa no Ayrton Lucas domina dentro da área, ele domina, gira, ajeita, bate de direita, e a bola acaba depois sobrando pro Pedro fazer aquela coisa absurda, né, que ele fez, que é um negócio... Se ele perde o gol, seria pênalti, né? Porque o cara bota no braço. A bola bate muito na mão do cara. E o Pedro faz um golaço. Mas aí no intervalo, o técnico do Palestino, ele corrige isso. Primeiro, o zagueiro começa a aproximar mais do lateral, então aquela janela já não é uma janela muito grande, então sempre que o Cebolinha chegava ali e ia pro drible, o Ayrton tentava infiltrar, a cobertura estava mais próxima, e ele trocou o ponta direita. Entrou, acho que é o Carrasco que entrou no segundo tempo. Acho que é Carrasco o nome do cara. E ele tava ajudando mais na marcação do Ayrton, das subidas do Ayrton, do que tava o ponta que tava no primeiro tempo. Então aquele espaço que o Flamengo criou, tudo que ele tinha criado no primeiro tempo não existia mais. E aí faltou um pouquinho de conseguir encontrar outros espaços, teve a questão física, juntou tudo, aí o Flamengo acabou caindo muito no segundo tempo. Tem muito essa questão, né, Pito, da torcida do Flamengo, porque no domingo contra o Nova Iguaçu, né, o Tite botou o time inteiro de titular, né? Eu particularmente trocaria alguns, como já falo que domingo eu trocaria alguns também, porque você tem que pensar na sequência, é jogo a jogo, só que você tem que olhar pra frente também o que você tem, e eu vejo que tem alguns jogadores ali, Pet, que estão muito desgastados, no sentido de, porque a gente fala, não é que fisicamente eles estão abaixo, é porque você vem na sequência de jogo, teve uma festinha no domingo também, de comemoração. O tempo de recuperação, ele é menor. Então, eu acho que tem jogadores ali que estão sentindo, e pensar que tem São Paulo, Palmeiras, Bolívia e Botafogo, eu acho que é esse joguinho aí que tu tem que, não é botar o time inteiro de reserva, não. Sou contra isso. Mas mesclar com algumas peças que pra mim estão mais desgastadas. Em algum momento isso vai acontecer. Eu não sei qual jogo vai ser. Aí vai depender da estratégia da comissão. Essa sequência vai ser da própria braba, diretoria. Né? Sequência pesadíssima. Você vai a La Paz, que é uma altitude absurda. Aí você tem o jogo Atlético Goianiense, uma das vai maiores, a La Paz, né? aí volta. A de La Paz? Acho que é uma das maiores, se eu não me engano. A desse ano na Libertadores é a maior. Cara, é 3.600. Mas tinha é porque não tem... Always Ready, né? Always Ready, que acabou é 4 mil, né? Acho que caiu na pré-Libertadores a 4 mil. Tinha Potosí também, que é 4 mil. Potosí, cara. Tem umas altitudes aí mais absurdas. Mas 3.600 já é uma considerável. 50 milionários, que acho que é 2.800, né? Um negócio desse. 2.600. 2.800 LDU, Del Valle. Já muda pra cá. Imagina 3 e, pô, tá, mano. É muito absurdo. Mas eu acho que em algum momento vai acabar tendo que segurar. Aí, qual jogo vai ser isso? Aí só a comissão técnica do Tite eles vão saber responder. Vai dar preferência pro Brasileirão, vai preferir jogar na altitude. Porque se você achar que na altitude vai ser muito difícil, ganhar lá com o time titular vai ser muito difícil, será que de repente não vale tirar algumas peças ali? Não sei, aí depende muito da estratégia. Confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre aonde você tem que poupar ou não. Mas em algum momento você vai ter que rodar. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal, fica aqui com o De Papo Podcast, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês.